Eletrólise aquosa do ácido iodídrico. A temperatura ambiente, os 25 graus Celsius, ele se encontra no estado gasoso. Injeta este gás na água, ele irá ionizar, originando os íons H+, e o iodeto. Qual será a nossa equação do cátodo? Quais são as espécies químicas que poderão sofrer a descarga no cátodo? Ora, o H+, ou a água. Prioridade. O H+, tem prioridade sobre a água. Portanto, a equação do cátodo será escrita em função dele. E qual é a equação que reproduz o que acontece com o íon H+, quando ele encosta no eletrodo chamado cátodo? É esta aqui. 2H+, mais 2 elétrons, hidrogênio molecular gasoso. Bacana! Vamos definir então a equação do ânodo. Entre quais duas espécies químicas temos que decidir? Entre o íon iodeto e a água. Localizando ambos aqui na tabela relacionada ao ânodo, temos o iodeto, que é um ânion não oxigenado, e a água. O iodeto tem prioridade sobre a água na descarga lá no eletrodo chamado de ânodo. E qual é a equação que demonstra o que acontece com ele? Esta aqui, 2 iodeto, originando 2 elétrons e iodo molecular. O passo seguinte é desconsiderar os elétrons em lados opostos das duas equações. 2 elétrons como reagente no cátodo, 2 elétrons como produto no ânodo. Fazendo o devido cancelamento, agora vamos escrever a equação global. Reagentes: 2H+, 2 iodetos. Produtos: hidrogênio molecular no cátodo e iodo molecular no ânodo. Eletrólise aquosa do ácido nítrico, HNO3. A equação da reação de ionização é esta aqui. Um íon H+ para um íon nitrato. Vamos escrever a reação do cátodo. Qual dessas duas espécies químicas será escolhida? O íon H+ ou a água? Tabela de prioridade. O H+ tem prioridade sobre a água. Vamos escrever então. Feito. Agora vamos fazer a equação do ânodo. Temos que decidir entre o íon nitrato e a água. O nitrato é um ânion oxigenado. A sua prioridade de descarga é menor do que quando comparada à da água. E qual é a equação que escrevemos quando a água reage lá no eletrodo chamado ânodo? É esta daqui. Uma vez escrita a equação do ânodo, temos que observar a quantidade de elétrons que existem na do cátodo. 2 elétrons reagentes no cátodo, 2 elétrons como produto no ânodo. Vamos, portanto, fazer o cancelamento desses elétrons. Eu tenho 2 elétrons como produto no ânodo e 2 elétrons como reagente no cátodo. Agora eu tenho mais uma espécie química que está presente tanto na reação do ânodo como na do cátodo em lados opostos. Veja, íon H+ como reagente e íons H+ como produto. E a quantidade deles é a mesma. Vamos cancelá-las. Aqui e aqui. A equação global terá água como reagente, gás hidrogênio e gás oxigênio como produtos. Olhem que bacana que ficou. Então, o que é conseguido através da eletrólise aquosa do ácido nítrico? Produtos gasosos, hidrogênio e oxigênio. Eletrólise aquosa do brometo de níquel 3.
Está aqui a fórmula unitária do composto e a sua respectiva dissociação em 1 níquel 3+, e 3 brometos. Equação do cátodo. Qual dessas duas espécies químicas, o níquel 3+, ou a água, reagirá no eletrodo? Níquel não pertence ao grupo 1 nem ao 2 e também não é o alumínio. Ele se encontra aqui nesta categoria, demais cátions. Esta categoria tem prioridade de descarga sobre a água. Portanto, é o níquel 3+, que irá participar desta reação. Temos então um níquel com 3 elétrons faltando, recebe esses 3 elétrons, tornando-se níquel metálico. E a equação do ânodo, quais são as espécies químicas que poderão se dirigir para este eletrodo? Ou o brometo ou a água. Prioridade de descarga. O brometo é um ânion não oxigenado. Tem prioridade de descarga sobre a água. Está aqui a equação de descarga do brometo. Vamos transferi-la para lá. 2 íons brometos liberam 2 elétrons, produzindo bromo molecular. Agora o seguinte, o número de elétrons perdidos no ânodo precisa ser igual ao número de elétrons recebidos no cátodo. E não é o que está acontecendo. São 2 no ânodo e 3 no cátodo. Portanto, a fim de igualá-los, vamos multiplicar a equação do cátodo por 2 e a equação do ânodo por 3. Agora sim é possível cancelar o número de elétrons envolvidos na equação do ânodo com o número de elétrons envolvidos na equação do cátodo. 2 cátions níquel, mais 6 brometos, 2 níquel metálico e 3 bromos moleculares. Então, o que é conseguido através de uma eletrólise do brometo de níquel 3, eletrólise aquosa? Níquel metálico e bromo líquido.